Olá, galera do terceiro ano. Estamos aí de volta. Preparei uma aula para vocês diante da situação que vivemos no país aí, né? Não podemos parar. Desde já peço aí a colaboração de todos que participem, que retornem com as solicitações de atividades nas datas aprazadas, né? Para a gente poder andar. Estamos tentando fazer o melhor para vocês. Estamos tentando aí não parar e manter a nossa qualidade. Hoje vamos trabalhar a partir da página 37, o pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A partir desse período se configurou uma nova ordem mundial, né? Onde surgiram as duas potências aí que nós conhecemos, Estados Unidos e União Soviética. Ocorreu primeiramente o enfraquecimento das potências europeias, né? A guerra foi uma guerra mundial, mas o epicentro dela ocorreu na Europa. A Europa ficou destruída, ok? Literalmente, né? Destruída fisicamente, estruturalmente, politicamente, sociedade enfraquecida. Dentro desse contexto emergiram, né, duas potências, Estados Unidos e União Soviética, aqui já denominada como superpotências. Então, países que estão aí militarmente e economicamente bem à frente dos outros nesse momento. E aí começa uma disputa pela hegemonia política e econômica entre os dois países no mundo, né? Cada um querendo implantar a sua política, Estados Unidos ao capitalismo e a União Soviética ao socialismo. Dentro dessas estratégias, a corrida armamentista e a corrida espacial. Corrida armamentista, investimentos maciços em armamentos, né? Estratégias militares e etc. Corrida espacial, tecnologias espaciais, né? Quem chega à Lua primeiro, quem coloca o primeiro homem no espaço. Justamente, eu sou mais forte, estou mais tecnologicamente avançado, eu sou melhor. Mostrar até uma coisa psicológica ao mundo, além de ser, na prática, os maiores, os mais fortes, eu preciso mostrar isso também. Corrida armamentista e corrida espacial. E inicia-se aí a chamada era nuclear, né? Após a utilização das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos têm o domínio do átomo, né? E começa uma era nuclear. Outros países começam a ter o domínio também, e o mundo ficou inclusive à beira de uma terceira guerra mundial nas décadas que se sucederam aí após a Segunda Guerra Mundial. Dentro desse contexto começa, né, o período denominado Guerra Fria. Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro. Estados Unidos, modelo capitalista, União Soviética, comunismo, leia-se socialismo. Já serve como uma dica aqui, vá lá, pesquise qual a diferença entre comunismo e socialismo. Não é a hora agora de falar, mas aprofundem-se lá que é importante. Os Estados Unidos ali com a águia, né? O símbolo americano, e o urso, a União Soviética. Ok? Guerra Fria, porque os dois países não tiveram confrontos diretos. Ok? O que foi? A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial e final
em 1991 com a extinção da União Soviética. Essa é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética pela hegemonia política, econômica e militar do mundo. Conflitos indiretos, aqui já está explicando o termo Guerra Fria. Diretamente, esses países nunca tiveram confronto. Ficou muito no confronto ideológico, ok? Disputavam territórios e áreas de influência pelo mundo, mas diretamente nunca chegaram a combater. Áreas de influência no território alemão. Após o fim da guerra, os vencedores partilharam a Alemanha em 4 áreas de influência. Uma parte ficou com a Inglaterra, outra com a França, outra com os Estados Unidos e outra com a União Soviética. Esse tratado, esse acordo, denominou-se Conferência de Potsdam. Nós vamos ver logo a seguir. Por quê? Por que essa partilha? Para enfraquecer a Alemanha, né? A Alemanha não pode mais se militarizar do jeito que se militarizou, né, para a guerra. Tem que enfraquecer e vamos dividir e partilhar para dominar. Ok? OTAN e Pacto de Varsóvia. 1949 e 1955. 1949 surge a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um organismo de países sob o domínio americano. Ajuda mútua entre esses países, militar e econômica. Em 1955 surge o Pacto de Varsóvia, países sob influência soviética. Mesma coisa para se ajudarem mutuamente. Tratados agora especificamente, Conferência de Yalta, na Crimeia, na União Soviética, em 1945. O que foi? Estabeleceu o domínio político no leste europeu pela União Soviética. Esse domínio denominou-se Cortina de Ferro. Um domínio político, uma linha imaginária que separava o capitalismo do socialismo. Conferência de São Francisco, na Califórnia, em 1945. Estabeleceu o quê? A extinção da Liga das Nações e a criação da ONU. A Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra Mundial, mas não teve muita força. Ficou pelo caminho e aí foi criado, foi eliminado, foi extinta e criada a ONU, Organização das Nações Unidas. O que é a ONU? Qual é a finalidade? Unir os países, fortalecer, criar mecanismo de paz no mundo. Ok? Aqui serve uma dica também para vocês pesquisarem, não é para apresentar, é dica espontânea. Conselho de Segurança. O que é o Conselho de Segurança da ONU? Ok? Conferência de Potsdam, falamos anteriormente, ocorreu em Berlim, na Alemanha, em 1945, divisão da Alemanha em 4 zonas de influência entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Plano Marshall. Estados Unidos, se aproveitando do enfraquecimento dos países, principalmente da Europa, destruídos pela guerra, concedeu empréstimos a esses países com um objetivo. Qual era o objetivo? Evitar o avanço soviético e ganhar aliados. Cria-se uma dependência, né, financeira e implanta-se o regime capitalista modelo americano. Ainda a estratégia dos Estados Unidos, American Way of Life. Meu inglês aí não é
lá essas coisas. Modo de vida americano, implantado na década de 1920, anos loucos foi denominado, os Estados Unidos passava por um período de grande prosperidade pós Primeira Guerra Mundial, e incrementado após a Segunda Guerra Mundial, modo de vida americano, que tem como palavras-chave consumo, economia liberal, liberdade e felicidade. Estabelecia uma sociedade liberal, de consumista, né? Modelo que os americanos defendem até hoje. Aqui tem uma imagem, não sei se vocês conseguem ver claramente, mas é um outdoor ali, com uma família feliz, com um carro do ano ali, bem vestida, né, na parte superior, modo de vida americano lá, tá escrito. E embaixo, uma fila de desempregados, pessoas esperando ali uma doação de alimentos ali por parte do governo. Então, uma contradição. Então, só para a gente perceber que o sistema americano cria muita riqueza, produz muita riqueza, mas cria também excluídos, ok? Ainda a estratégia dos Estados Unidos, política da boa vizinhança. O que foi isso? Estratégias de domínio dos Estados Unidos na América. Eu escolhi aqui o Zé Carioca, um desenho criado por Walt Disney, e chegou ao Brasil aqui. Um gibizinho, uma revistinha que era distribuída para as crianças nas escolas, para os adolescentes. O Zé Carioca, um símbolo brasileiro, né? Um papagaio, e brincava com o Pato Donald, e tem a quadrinha lá. Eu queria que vocês observassem ali qual a contradição nessa imagem ali, ou qual a finalidade da imagem. O rabo azul e vermelho, né? O resto verde, amarelo, azul e branco. Então, uma alusão à aproximação, né? À amizade entre Estados Unidos e o Brasil, aqui no caso. Então, assim como nas quadrinhas, os Estados Unidos se infiltrava, né? No modo de se vestir, na música, influenciava para fazer uma aproximação, implantar a sua política capitalista no Brasil. Ainda a estratégia americana, doutrina Truman. O presidente americano, Henry Truman, criou a OTAN, já falado anteriormente, que era o quê? Estratégias para conter o avanço soviético no mundo. Os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. Então aqui já é a prática do medo americano, vamos dizer assim, medo entre aspas, né? Das suas estratégias de defender o seu sistema, o sistema que eles acham o melhor. Macartismo na prática também aqui. O senador americano Henry McCarthy liderou uma implacável perseguição a intelectuais, artistas e funcionários contrários à política americana. Repressão política aos comunistas, socialistas. Então, os Estados Unidos, com toda a força, implantando o seu modelo que defende e que acha o melhor. Ok? Atividades. Pesquisa, arte e cultura nas décadas de 40 e 50. Nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai falar da sua implantação em outras regiões também. No Brasil, né? Difundiu o cinema, a televisão, como chegando no Brasil, o cinema americano, né, com toda a força, artistas como Elvis Presley, Marilyn Monroe, James Dean. Então, o americano, os Estados Unidos colocando a sua cultura, toda a força aí para difundir a sua ideologia. Estratégias de influência americana no mundo. Política da boa vizinhança, que era uma pesquisa, né, completa. Definição, finalidade e características. É importante
Hoje se faz essa política. O presidente do Brasil tem que fazer boas políticas e todo presidente faz isso, de aproximação com outros países, no sentido de fazer bons negócios. E o americano chamou essa política de boa vizinhança, essa aproximação. Os historiadores chamaram, né? Especialistas. Exercício da unidade, página 37 a 40, mandar fotos das páginas 32, 42 e 45. Só das 42, 38, 42 e 45. Foi as atividades, os exercícios que eu achei estratégicos para vocês mandarem. Dicas de estudo, site InfoEscola, só escola, apostila e portal positivo, vídeo aula dessa youtuber Débora, uma professora, Débora Aladim, que é muito boa. Digite em Débora Aladim o tema que vai ter vídeos excelentes lá para vocês. Mandar foto para o meu WhatsApp ou para o e-mail, ok? Qualquer um dos dois. Até 31/3/2020. Vale nota, boa sorte, boa nota e até a próxima, amigos. Um abraço.